Mudando um pouco o assunto, o Miguel está muitas vezes no Facebook. Acha que essa plataforma, essa rede social é importante, é útil para as pessoas? Cada vez mais, o jornalista, nos tempos modernos, tem de se adaptar às circunstâncias. E eu recordo-me quando comecei, era capaz de ter aqui na mesa 5 ou 6 jornais, isso hoje não é preciso. Com um computador, mesmo com um telefone, as plataformas digitais levam-nos muito mais rapidamente à informação. E a minha atitude perante as redes sociais é um pouco de interação. Eu coloco muita coisa na internet pelo gosto, não só de partilhar algo que eu tenho acesso, se calhar em primeira mão, como também de, às vezes, colocar uma fotografia, mas sempre na perspectiva de divulgação, para que as pessoas também tenham acesso àquelas informações. Não é muito pretencioso, não é um site informativo, até porque muitas dessas informações são divulgadas em primeira mão e é sempre ponto assente pela estação onde eu trabalho, mas muitas vezes ao colocar uma foto sobre um acontecimento vê-se qual é a reação das pessoas e isso é importante. Porque nós não estamos enclausurados, portanto, quem está no mundo da comunicação social tem de estar aberto a novas ideias, a outras perspectivas de trabalho. E nota-se muitas vezes que se coloca uma foto ou uma notícia e as pessoas reagem de imediato. Portanto, ficamos com uma percepção do que aquilo irá ter, por exemplo, na televisão, quando a notícia sai. Ou seja, é muito mais rápido. Nós percebemos como é que as pessoas encaram o nosso trabalho. Isso é muito positivo. O que é que o Miguel gosta de fazer nos seus tempos livres? Qualquer pessoa gosta. Quando não estou a trabalhar, gosto de ver um filme, por exemplo, de ouvir música. Isto tem a ver com o meu passado ligado à rádio, continuo a ouvir muita música. Adoro ir ver um filme, por exemplo. Gosto da sensação de estar numa sala de cinema e poder assistir a um filme. Tenho um desporto, um hobby, que é o futsal. Adoro praticar sempre que posso com amigos esse desporto, não só pela questão física de nós estarmos em forma, mas também daqueles momentos podemos esquecer um bocadinho o jornalismo, que isto é uma profissão muito absorvente. São quase 24 horas sobre aquilo, porque muitas vezes estamos a dormir e o telefone toca e há um acidente e nós arrancamos. Ou seja, quando estamos ali a jogar é uma questão de poder, no fundo, abstrair-nos um pouco da profissão, que é muito intensa. E depois de conhecer outras localidades, de perceber como é que funciona o mundo à nossa volta, e é um pouco por aí. É de conhecimento público que é adepto do Sporting. Como vive o futebol? Vivo intensamente, adoro o Sporting, desde pequeno que sou, foi uma herança do meu avô, que chegou a ser treinador de futebol de várias equipas, e sempre gostei. Curiosamente, numa fase em que até poderia jogar futebol a sério, passei para o outro lado e comecei a relatar jogos de colegas meus, mas sempre ficou esse bichinho, eu sempre fui jogando com amigos. O Sporting é uma paixão, ou seja, nós temos, por muito racionais que uma pessoa seja, muito racionais que nós sejamos na vida, há sempre um lado irracional, e é um pouco isso, ou seja, vivo intensamente o Sporting, sofro com as derrotas, e têm sido muitas nos últimos anos, mas a verdade é que adoro ver o Sporting em várias situações, porque é um clube muito eclético, tem várias modalidades, não se resume ao futebol. Eu ainda há 2 semanas estive em Lisboa e fui ver um jogo de futsal do Sporting, portanto é uma paixão. E continuando no futebol, acredita que a Seleção Nacional vai ganhar a Bósnia no apuramento para o Euro 2012? Acredito que sim, confio no trabalho do Paulo Bento, não só porque foi treinador de Sporting, mas porque ficou com uma herança pesada, pelo menos uma equipa não estava tão motivada depois da passagem do professor Carlos Queiroz. A verdade é que conseguiu índices de motivação elevados. O último jogo não correu assim muito bem, mas a verdade é que Portugal está habituado a fazer sempre contas, quase no fim, para se apurar em termos oficiais. E o futebol da Bósnia está a um patamar talvez inferior do nosso, mas a equipa tem que mostrar isso em campo, mas acredito perfeitamente que Portugal é capaz de se apurar e de fazer algum brilharete se funcionar como equipa.
quando se funciona como equipa num desporto que é o futebol, que é coletivo, uma estrela como o Ronaldo se conseguir adaptar ao resto da equipa e a equipa a ele, podemos fazer uma coisa bonita. O que acha da situação atual de Portugal? Portugal está, de facto, a atravessar uma situação muito delicada, porque estamos a falar de questões financeiras que movem, sobretudo, famílias. Quem tem hoje um trabalho, a verdade é que pode valorizar muito isso, porque se calhar aqui em Vila Real, como é uma região de serviços e comércios, ainda não se nota assim tanto, mas aquelas regiões que vivem sobretudo da indústria, em que as fábricas fecham e muitas famílias, porque estamos a falar de muitas famílias, e de cada família tem elementos, por exemplo, a trabalharem na mesma fábrica, ficam de repente no desemprego, aí sim, vivem situações muito complicadas. Mas a verdade é que Portugal sempre foi um país de conquistadores e de exploradores, e sempre nessas alturas se virou para o resto do mundo e tentou alcançar novos horizontes. E acho que é um pouco isso que nós podemos fazer hoje em dia. Não digo que toda a gente tenha que emigrar, eu tenho pessoas na família que emigraram à procura de um futuro melhor e felizmente conseguiram, mas há gente que fica cá e que, com a ideia certa, pode dar a volta a esta situação, se bem que isto seja de facto um reflexo de um mercado muito global. Isto é dominado pelas grandes instituições financeiras. Agora alguma coisa tinha que ser feito, se calhar já no outro governo, agora este tem que continuar, e são regras internacionais, mas as pessoas acreditando no seu potencial, provavelmente poderemos dar a volta, mas também se paga muito os erros do passado, ou seja, se calhar sempre vivemos à frente das nossas possibilidades, acima das nossas possibilidades. E aí Portugal tinha de ser mais coerente, não abusar do tempo das vacas gordas, em que havia subsídios para tudo. Se calhar o dinheiro tinha mesmo que ser utilizado de uma forma mais consistente, critérios mais rigorosos, mas acredito que mais tarde ou mais cedo Portugal dê a volta por cima e, num esforço conjunto, toda a gente consiga superar esta crise, que não é só nossa, é mesmo mundial. Miguel, como se descreve? Eu acho que sou alguém que adora o que faz e que tenta transmitir aquilo que se passa à minha volta de uma forma simples, mas muito objetiva, que é um pouco a missão do jornalista. Nós não podemos recorrer muito a adjetivos para transmitir aquilo que se passa à nossa volta, e é isso. A simplicidade do nosso mundo, por muito complexo que seja, pode chegar às outras pessoas, e é um pouco isso que eu tento fazer. Adorar aquilo que faço é uma coisa muito positiva, porque nos dá alegria no dia a dia, e isso é excepcional, poder transmitir com alegria a simplicidade do nosso mundo a quem vive ao nosso lado. Para finalizar a nossa conversa, que conselhos deixa aos jovens que querem seguir jornalismo? Os conselhos são sempre os mesmos. Primeiro tem que se trabalhar muito. Eu sempre fui bastante humilde naquilo que fiz e com naturalidade as coisas foram acontecendo. Mas cada vez mais é preciso, para que as coisas aconteçam, trabalhar-se ainda mais. É claro que hoje em dia fala-se muito no fator C. A cunha existe, é real. Quem não tem conhecimentos pode não chegar lá, mas também não pode desistir, porque há muita gente que não tinha conhecimentos e chegou lá. E essa é uma grande virtude daqueles que tentam conquistar algo neste mundo. A concorrência é tremenda, cada vez mais as empresas dispensam colaboradores, porque muitas vezes nem são funcionários, são colaboradores. Está implementada uma lógica de com menos podemos fazer mais. Isso significa menos gente nas rádios. Eu lembro-me que quando comecei na Voz do Marão, para cada horário, estamos a falar de 3 horas de rádio, havia pelo menos 3 ou 4 pessoas, e se calhar hoje temos essas 3 pessoas em todo o horário da rádio. Temos uma pessoa na programação, outra na informação e desporto, portanto, e às vezes a rádio funciona, ou seja, é cada vez mais difícil entrar no mundo de trabalho, como é um mundo complexo do jornalismo. Muitas vezes as empresas recorrem a estágios não remunerados
e mais estágios não remunerados, e isso é desmotivante, mas se calhar com alguma perseverança, com algum espírito de sacrifício. Muitas vezes uma pessoa pensa que muitas horas de trabalho não vão chegar a nada e desistem, e às vezes pode ser essa a grande diferença, com capacidade de trabalho, tentar ser honesto naquilo que se faz, mostrar isso às pessoas, mais tarde ou mais cedo pode ser reconhecido. Portanto, é acreditar que se é isso mesmo que nós queremos, nós temos que lutar por aquilo que queremos, e fazendo esse trabalho de uma forma consistente, correta, não atropelando aqueles que estão à nossa volta, com esse espírito consegue-se. Pode demorar um pouco mais do que demorou, por exemplo, comigo há uns anos, mas a situação mudou em todas as profissões. Hoje em dia não há um trabalho facilitado, pode haver uma outra profissão que é mais fácil em termos de colocação, por exemplo, medicina, porque há falta, sobretudo no interior do país, mas jornalismo não, a oferta é tremenda, porque passou de repente a ser um curso que não existia, a algo muito procurado pelos jovens, a ambição. E aí o conselho que eu dou é, se querem fazer jornalismo, acreditem nisso. Se é só para aparecer, por exemplo, na televisão e procurar fama, esse é o caminho errado. Não se pode ir por aí. Portanto, não se pode subverter a lógica. Ou seja, o trabalho vai aparecendo de uma forma não natural e não ao contrário. Portanto, nós não podemos pensar que vamos chegar logo ali e abdicar tudo o resto, porque as coisas podem não funcionar assim. Portanto, é acreditar sobretudo no trabalho, e se querem ser jornalistas, trabalhar bastante para que isso aconteça. Muito obrigada, Miguel. E assim chega ao fim o primeiro programa. Para a semana cá estarei com um novo convidado e novas histórias. Até lá! Conheça o percurso, as ambições e as opiniões de personalidades da nossa sociedade. Fala quem sabe. Terças, às 5 da tarde, saiba tudo na primeira pessoa.